tema que abordaremos nesta noite, o perigo de uma visão distorcida da realidade. Salmo 73, farei a leitura, os irmãos acompanhem suas Bíblias. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações. O seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como manto. Os olhos saltam-lhes da gordura do coração, brotam-lhes fantasias. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz, como sabe Deus, acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como um irracional a tua presença. Todavia estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus, ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Uma vez, quando eu era criança, tentando dormir, eu olhei pela fresta da janela e vi um homem lá no quintal. E eu já fiquei assustado, né? A gente morava numa casa no interior de São Paulo, e ali olhei, comecei a ficar com medo, e era impressionante que se mexia e às vezes ele virava a cabeça assim, e o medo foi aumentando, até uma hora que eu ouvi o barulho, e aí eu já saí gritando, correndo, falando com meus pais, tem alguém lá fora, tem alguém lá fora, tem alguém lá fora. Então meu pai, desesperado, acordou no meio da noite, foi ver, era só a roupa no varal, numa disposição que parecia muito uma pessoa. Fato é que a visão distorcida da realidade nos faz temer. A visão distorcida das coisas nos faz tomar decisões equivocadas. E por vezes, nós, ainda que cristãos, temos visão distorcida sobre aquilo que está ao nosso redor. Este salmo mostra um pouco disso. Há aqui uma conversa do salmista, dele com ele mesmo. Falando sobre esta forma como ele estava enxergando as coisas ao seu redor, e depois refletindo um pouco melhor no que de fato aquelas coisas são. É como alguém que num primeiro momento vê um homem no quintal, mas depois de um tempo, ao acender das luzes, contempla a realidade e então acalma o seu coração.
É o que está acontecendo no Salmo 73. Primeiramente, do verso 1 até o verso 3, nós vemos o perigo de você enxergar as coisas de forma errada, de você não entender as coisas como de fato elas são. Veja o que o texto nos diz. Deus é bom para com os de Israel, para com os de coração limpo. É um crente falando. Deus é bom, e de fato Deus é bom. Não há nenhuma visão distorcida aqui, mas calma. Ele está conversando com ele mesmo. E vai dizer, quanto a mim, porém, ou seja, se Deus é bom e eu reconheço que Ele é, quanto a mim, porém, quase eu tropecei. Quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que eu me desviasse, pois eu invejava os arrogantes. Deus é bom para com os de Israel. Eu sou crente. Embora eu vá escrever algumas coisas sobre os ímpios, eu quero deixar bem claro, desde o começo da escrita do meu salmo, que de fato eu sou crente, creio em Deus, creio no Deus de Jacó, no Deus de Abraão, e sei que Ele é bom. Que Ele é bom para com os de Israel. No entanto, quase eu escorreguei. Quase eu tropecei. Quem nunca? Somos cristãos, mas sujeitos às tentações. Somos cristãos, mas sujeitos a ter visões equivocadas sobre a vida. Somos cristãos, mas por vezes somos tentados a dimensionar os nossos problemas, nós mesmos e o outro, de forma equivocada. Então, neste olhar distorcido da realidade, quase me resvalaram os pés. E o que ele olhou de forma distorcida? O verso 3 nos diz: eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Então eu estou aqui, tranquilo, tentando dormir, e comecei a pensar, rapaz, não é que o perverso vive bem? Não é que o arrogante sempre se dá bem? Não é que aquele meu colega de trabalho que faz tudo errado, é elogiado, é promovido, ganha aumento, e eu aqui nunca saio do mesmo lugar? E ele começa a invejar estes arrogantes. Ele começa a considerar que talvez optar por esta vida de iniquidades, de pecados, do jeitinho, da desonestidade, talvez seja algo mais vantajoso do que fazer aquilo que é bom. E diante dessa visão distorcida, quase ele se desviou, quase ele jogou tudo para o alto e falou: quer saber de uma coisa? Eu não vou mais ser crente. Mas ele é um ímpio? Não. Com efeito, Deus é bom para com os de Israel. E é importante ressaltarmos isso. Porque talvez nós nos vejamos em alguns momentos assim, mesmo sendo crentes, correndo esse risco de jogar tudo para o alto, e eu não estou falando de perder a salvação, mas de admitir uma vida de práticas pecaminosas, porque o ímpio faz, e em alguma medida, através do nosso olhar, aquilo está dando certo e está indo bem. Cuidado, quase me resvalaram os pés. Há um perigo nesta visão distorcida da realidade. E primeiramente eu quero falar de uma visão distorcida sobre o ímpio. Veja o que ele pensa então sobre o ímpio. E pensando assim, quase que ele cai. Para eles, não há preocupações. O seu corpo é sadio, corado, nédio. Essa é a ideia do nédio. Sabe quando você olha alguém, ela não está pálida, aquela pessoa amarela que você olha e fala: rapaz, você está ruim, hein? Não, é alguém sadio, você olha, o rosto chega a brilhar. Esses são os ímpios. Não partilham das canseiras dos mortais. Você trabalha meia hora, parece que trabalhou o dia inteiro. Eles não. Tem 30 anos de idade, alguém olha para você e fala: rapaz, tu cortou cana no sol bravo, hein? Os adolescentes chegam para mim e falam: pastor, o senhor tem uns 50? Não, moço, calma, não é para tanto. Mas estes, os ímpios, não partilham da canseira dos mortais, parecem até que não envelhecem, parecem que não se cansam.
E não é que eu estou invejando eles. Eles não são afligidos como os outros homens. Então vai lá o justo, chega no banco, 3 horas na fila, quando chega a vez dele, caiu o sistema. Mas o ímpio nunca acontece isso. Aí você sai, ora antes de sair para o trabalho, Senhor, me abençoa neste dia. Vai o ímpio dirigindo, ouvindo funk, música alta, passa dentro da poça d'água, suja a sua roupa inteira. Mas com o ímpio, nada acontece. Eles não partilham das nossas canseiras. Eles não são afligidos como os outros homens. Parece que na hora que Deus está distribuindo as aflições, Ele olha e fala, esse é justo, 3 para ele. Ah, esse é ímpio, não, esse aqui pode deixar. Esse vai ter um dia bom. Qual o resultado disso? Verso 6, daí, diante disso, a soberba deles vem como que um colar. Está estampada. Faço mesmo, vivo assim, e nada me acontece. E quantos são os ímpios que fazem exatamente assim? Postam fotos das suas maldades, riem dos seus crimes, zombam do justo, os olhos saltam-lhe da gordura, a violência os envolve como um manto, eles invejam e conseguem, eles são violentos, o coração deles brotam fantasias, todo tipo de coisa inimaginável, todo tipo de perversão daquelas que você fala, não é possível que alguém vai pensar nisso, daquelas bem do tipo, agora a NASA vem, e sempre tranquilos. Eles falam maliciosamente, da opressão que fazem, das maldades que fazem, das zombarias que fazem. Eles enchem a boca para fazer e viver assim, e se portam com altivez, com ar de superioridade. Contra os céus eles desandam a boca, a sua língua percorre a terra, falam contra Deus e são fofoqueiros e maledicentes. De um tanto que a língua percorre a terra inteira. E então a gente pensa, não, esse aí não vai durar muito tempo. Esse aí em algum momento vai ser bloqueado nas redes sociais. Vão tirar a página dele do ar. Mas é isso que acontece? Veja o que diz o verso de número 10. Por isso o seu povo se volta para eles. Está vendo? O povo vai se voltar contra eles. Agora a justiça vai ser feita. Mas não. E os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. Eles tomam de toda esta perversão, maldade, fofoca, pecado, iniquidade, e tomam isso como verdade absoluta e bebem disso. E aí você está fazendo a pregação expositiva. Mas o que dá like mesmo são as analogias absurdas que são sendo feitas aqui e ali com um monte de coisa. Os ímpios são assim. E se nesse primeiro momento o autor está tendo uma visão distorcida do ímpio, ele aprofunda isso ainda e conclui isso dizendo, eles não têm conhecimento do Altíssimo. Eis que são estes os ímpios e sempre tranquilos eles aumentam as suas riquezas. Ele fecha. Assim são eles. Mas agora ele passa a mostrar também uma visão distorcida sobre ele mesmo. Veja o que ele vai dizer a seu respeito. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração, e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e a cada manhã castigado. Eu temo a Deus, mas tem alguns momentos que eu começo a olhar o ímpio, rapaz, isso vai me dando uma ira. Eu começo a considerar que não vale a pena ser justo.
E a gente fica tão cego, invejando o ímpio, que a gente começa a ter uma visão distorcida sobre nós mesmos. E nesta visão distorcida, olha o que o salmista fala: inutilmente me conservei puro. Inutilmente eu lavei as minhas mãos na inocência. Olha que sujeito bom. É um santo, né? Ele olha o ímpio e fala: aquele ali é muito miserável. E você, quem você é? Rapaz, eu sou íntegro, eu sou puro. As minhas mãos eu lavo na inocência. E aqui para Asaf, alguém que trabalhava no templo, o ato de se lavar, de se purificar, apontava para esta santidade. Alguém que está então apto para servir, justo, santo, pronto. Eu não sou como ele, eu sou puro. As minhas mãos eu lavo na inocência, eu sou bom demais. Uma visão distorcida sobre si mesmo. De que não há pecados, de que não há falhas, de que se há alguém bom de verdade, é ele, não aquele ímpio. Olha o que ele vai dizer: de contínuo eu sou afligido, e a cada manhã eu sou castigado. A forma como ele se enxerga, bom demais, santo demais, puro demais, limpo na inocência. Olha a forma como ele enxerga a sua vida. A minha vida é só sofrimento. A minha vida eu sou afligido toda hora. Oh céus, oh vida, quanta desgraça, nada dá certo para mim. Eu sou o pior de todos, o mais castigado de todos. De contínuo eu sou afligido, nada dá certo. Cego pela inveja, com a visão distorcida, o que resta em seus lábios é murmurar. E aquela pessoa então que começa a reclamar o tempo todo. O ímpio se dá bem, e eu? Eu? Todo dia. Comigo não são as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Comigo é diferente, pastor. Comigo parece que eu acordo para Deus me castigar mais. Porque é assim que ele diz. A cada manhã eu sou castigado. Então as misericórdias do Senhor não se renovam sobre a minha vida a cada manhã. Mas o castigo e a punição, rapaz, parece que só tem eu no mundo. Todo castigo vem contra mim. Aí veja ele dizendo mais sobre isso: se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Olha o que ele está dizendo. Rapaz, está lá um ímpio, ele faz tudo isso daí. Se eu penso nisso, acabou, minha vida já teria acabado. Eu não tenho direito nem de pensar essas coisas, porque se eu penso, Deus já vem para cima de mim, acaba comigo, já não tem mais eu, acabou. Mas o ímpio não. Sabe aquele irmão mais velho com inveja do caçula? O caçula é mimado. Claro que é. Eu sou caçula. O caçula é mimado. Aí o irmão mais velho olha e fala: esse caçula é um ímpio. Faz tudo errado. Esses dias nós estávamos orando, já faz alguns anos isso. Nós estávamos orando lá em casa, e eu, a minha irmã, Vanessa, meus pais, meus sobrinhos. Daqui a pouco meu sobrinho fez alguma bagunça lá, que no meio da oração do meu pai as coisas caíram, e meu pai deu aquela segurada na oração assim, sabe? Meu coração já disparou aqui, a menina. Eu falei: rapaz, eu lembrei de todos os castigos, todos eles vieram na minha mente. Eu fiquei pensando: esse menino vai morrer. Agora ele vai. Daqui a pouco meu pai falou amém, deu risada e começou a comer. Eu falei assim: no meu tempo, de eu pensar em fazer isso, já teria sido fulminado. Mas neto, né? Se o caçula é mimado, o neto então, até peca no meio da oração e o pai não faz nada, deixa. Se sou eu, uma visão distorcida sobre ele mesmo. Mas irmãos, vejam que essa visão distorcida quase o levou a pecar. E para não distanciar muito do tempo da aplicação, eu já quero chamar a sua atenção aqui. Quantas vezes eu e você temos esta visão distorcida da realidade? Quantas vezes nós estamos enxergando a coisa exatamente como o salmista? Olhamos ao nosso redor e parece que todo mundo se dá bem, menos a gente.
começamos a reparar o comportamento do nosso colega de trabalho, da nossa classe política, dos juízes, ou talvez até mesmo dos ladrões, dos bandidos, e passamos a invejá-los. E o problema é quando esta inveja nos leva a viver uma vida pecaminosa, considerando o seguinte: quer saber de uma coisa? É melhor ser ímpio. Ou aquela vida do tanto faz. Já que para Deus tanto faz mesmo, então quer saber de uma coisa? Eu vou fazer, está todo mundo fazendo, e ele não faz nada com ninguém, então. Se é para viver, e viver bem que nem o ímpio, pecando, então eu vou pecar. É disso que o salmista está falando. Quase eu tropecei, quase me resvalaram os pés, quase eu me entreguei a este sentimento desta inveja. Quantas vezes nós temos uma visão distorcida sobre nós mesmos, achando que somos puros demais, bons demais, santos demais, justos demais, corretos demais, merecedores sempre de coisas melhores. Ao ponto de todo não que a gente recebe, a gente vira e fala: não, mas estão sendo injustos comigo. Não há espaço para a mínima reflexão de quem nós somos, dos nossos erros, dos nossos pecados, e o mínimo espaço para aceitar a nossa incompetência, o nosso pecado, as nossas falhas, os nossos defeitos e as muitas coisas em que nós precisamos melhorar. Eu sou bom demais, lavo as minhas mãos na inocência, puro de coração, santo igual Jesus. Este sou eu. E o outro? O outro é o ímpio miserável. Quantas vezes nós temos visões distorcidas sobre nós mesmos, nos vendo melhores do que qualquer outra pessoa, incapazes de percebermos os nossos pecados. Esta visão distorcida é um grande perigo, vai te levar a pecar. Mas a partir do verso de número 17, há uma mudança radical no texto. Até que entrei no santuário de Deus. Até que entrei no santuário de Deus. E atinei com o fim deles. Não é uma aplicação prioritária do texto. Mas deixa eu te ensinar uma coisa importante. Eu já ouvi muitas vezes as pessoas dizerem o seguinte: olha, você que está aqui na igreja nesta noite, viemos aqui para cultuar. Deixe os seus problemas lá fora, esvazie o seu pensamento, agora é o momento do culto, da adoração. Este texto era uma das canções do culto do povo de Deus. Aliás, ele inicia este livro, o terceiro livro, de exaltação a Deus. Você não vem à igreja para esquecer os seus problemas. Você vem à igreja para entender os seus problemas e ver a glória de Deus através deles. Então não deixe os seus problemas para fora. Traga-os aqui para dentro e fala: Senhor, quais são as razões disso? Em que tudo isso está glorificando a Ti? O que em mim precisa ser aperfeiçoado? Ou de que forma o Senhor está sendo glorificado por meio de tudo aquilo que eu estou passando? O salmista entra no templo com todos os problemas, com todas as dificuldades, com todos os sofrimentos, com todos os questionamentos. E ele não chega no templo para então virar e falar: agora eu vou virar a chavinha, vou deixar tudo para fora. Não. O culto envolve a nossa reflexão, pensar. Não é só o sentir um arrepio, um calor, uma emoção. É refletir e tratar sobre os nossos problemas. Não apenas chorar por eles, ou tentar esquecê-los, como se o culto fosse uma droga que durante 1h30 ou 2 eu estou isento de todos os problemas e de todas as realidades da vida. Quando nós estamos aqui para louvar ao Senhor, cultuar ao Senhor, o Senhor trata o nosso coração. Viemos aqui então para entender os nossos problemas, e como tudo isso pode resultar na glória do Senhor. Então não diga mais às pessoas: olha, você está aqui, deixe seus problemas lá fora. Não faça isso. Traga os seus problemas, apresente-os diante do Senhor. Imagine se Ana tivesse deixado os problemas lá fora. Como é que ela iria se ajoelhar e resolver as angústias dela? Justamente porque ela era uma mulher amargurada de alma,
é que ela estava ali no templo orando, entregando os problemas nas mãos de quem poderia resolvê-lo. É curioso ver que ele vai tratar este coração que está a ponto de cair, entrando na casa do Senhor. Então ele atinou para o fim dos ímpios, pensou e chegou ao entendimento do que de fato eram os ímpios. E se nesse primeiro momento, até o verso de número 16, você tem uma visão distorcida sobre o ímpio e sobre quem ele é, a partir agora do verso 18, ele passa a nos mostrar a realidade. A luz é acesa quando ele entra no santuário de Deus. E ele muda então sua percepção quanto ao ímpio. O ímpio era aquele que no primeiro momento ele relata dizendo que esse é muito bem-aventurado, nada acontece com ele. Mas agora ele diz, tu certamente os põe em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Olha que coisa interessante. Porque ele diz que estava quase a resvalar os pés, a escorregar e cair. E quem se põe nessa condição? Ele mesmo, por invejar os ímpios. Mas quando ele pensa e considera a realidade, ele vê que o próprio Deus faz caminhos escorregadios para os ímpios. Como eles ficam de súbito assolados e totalmente aniquilados de terror. A vida do ímpio não é só esta alegria. No findar de uma noite de bebedeira, tem uma manhã dura de ressaca, de sofrimento, de angústias. E é por isso que muitas vezes eles vão recorrer a todo tipo de perversão, porque ali naquelas maldades, naqueles pecados, há um momento, ainda que breve, de alívio para os seus pesares. Porque o Senhor os põe em lugares escorregadios, e eles ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Passado o efeito da bebedeira, passado o efeito das drogas, o que resta é a culpa, o que resta é a angústia, o que resta é o terror, o que resta é o medo, o que os leva a mais uma vez recorrer aos subterfúgios para tentar aliviar esta dor e este sofrimento. Esta é a realidade. Então ele vai falar agora da realidade da justiça de Deus. No primeiro momento ele fala que Deus trata mais bondosamente o ímpio do que o justo. Mas agora, depois de entrar no santuário do Senhor, ele tem sua visão corrigida, a luz é acesa, e ele entende a justiça de Deus, como ao sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. É como se ele estivesse dizendo, parece que o Senhor em alguns momentos está cochilando. E esse sentimento é meio verdadeiro em nossos corações. Porque a nossa expectativa era o seguinte, olha, me assaltaram, eu vou ligar na polícia, e daqui 48 horas a polícia vai me ligar e falar o seguinte, olha, ele foi preso, encontramos o seu celular, o senhor pode passar aqui na delegacia, às 3 da tarde, e retirá-lo. Não é esse o sentimento que a gente tem no coração? Não é esse muitas vezes o pedido que a gente faz para Deus, Senhor, pega esse miserável, acaba com ele. E é isso que acontece? Não. Então, nesse momento, parece que Deus está cochilando, né? Parece que Deus está dormindo. Será que o Senhor não está vendo isso? E a justiça, os atos bons? Então você faz alguma coisa muito boa. Aquele mês extraordinário, aquele ano formidável no trabalho, então você pensa, agora vai vir minha promoção, agora vai vir pelo menos aquele elogio. E nada. Aí você fala, Senhor, o Senhor está dormindo, não é possível. Todo mundo é promovido, fulano que entrou há 3 meses, já subiu 4 degraus, e eu estou aqui sofrendo ainda. Como assim? Parece que o Senhor está cochilando. Mas quando nós lemos o Salmo 121, o texto nos diz que o Senhor não cochila, muito menos dorme. Ele é o guarda de Israel. O fato é, irmãos, que no despertar do Senhor, nesse antropomorfismo que está sendo usado aqui, uma figura de linguagem, porque claro, nosso Deus não dorme, quando então despertar, quando chegar o dia certo e a hora certa,
ele desprezará a imagem deles. É muito curioso porque nesta relação de imagem e semelhança que nós temos com o Criador, no último dia nós seremos restaurados àquela imagem original, refletiremos a plena imagem de Cristo, mas no último dia, esta imagem deste homem que o tempo todo se dedicou à maldade, não será abraçada pelo Senhor como alguém restaurado e transformado, mas será desprezado pelo Senhor. Afastem-se de mim. Não os conheço. De fora ficarão todos aqueles que se levantaram contra o nosso Deus. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, e era como um irracional à tua presença. Veja que ele tinha uma visão distorcida sobre quem era o ímpio, ele tinha uma visão distorcida sobre o juízo de Deus, e tinha uma visão distorcida sobre quem ele era. E agora, depois de entrar no santuário do Senhor, tudo vai se encaixando. Ele enxerga de fato quem é o ímpio, ele enxerga Deus como justo, aquele que quando despertar, vai tratar e acertar as contas, e ele enxerga a realidade sobre ele mesmo. Tudo mudou. E ele diz: quando o meu coração se amargou, quando eu estava lá naquela condição de sofrimento, ao ponto das minhas entranhas estarem ali se revirando, então eu percebi que eu estava embrutecido, ignorante, irracional à tua presença. Antes, eu sou puro demais, lavo as minhas mãos na inocência. Agora, eu era como um irracional, como um louco, bruto. Estava falando de coisas que não entendia, estava delirando. Onde já se viu pensar isso de Deus? Ele enxerga a realidade de quem ele é. Alguém que diante do Senhor não é absolutamente nada. E agora, irmãos, depois de ter o seu coração tratado por entrar na casa do Senhor e atinar para o fim dos ímpios, ele vai concluir o salmo mostrando a graça de Deus para com ele. Por que ele não caiu? Por que ele não tropeçou e jogou tudo para o alto e passou a viver uma vida dissoluta? Todavia, estou sempre contigo. É como se nós pulássemos do verso de número 3 para o verso 23. Com efeito, Deus é bom. No entanto, quase que eu caio, porque eu tive inveja dos ímpios. Todavia, eu estou sempre contigo, e o Senhor me segurou pela minha mão direita. Por que eu não caí? Porque o Senhor me segurou. Porque a graça do Senhor me tomou pela mão antes que eu caísse, antes que eu me entregasse aos pecados, e me segurou. Havia uma canção antiga que cantava-se: segura na mão de Deus e vai. Se nós segurarmos na mão de Deus, em algum momento nossas mãos caídas irão se abrir e nós cairemos. Mas se Deus nos tomar pela mão e Ele nos segurar, então nós iremos até o final. Que o Senhor segure as nossas mãos, para que nós avancemos em nossa caminhada. Então o Senhor me segura pela mão. O Senhor me guia com o teu conselho. E o Senhor depois me recebe na glória. O Senhor me salva, o Senhor me conduz, o Senhor me entrega a glória futura. Ele entendeu tudo isso depois de entrar no santuário e compreender a realidade das coisas. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Qual é a conclusão do salmista? Para não cair, para não se ver tomado de inveja pelo ímpio, para não abandonar tudo e viver uma vida cheia de erros e pecados, eu preciso que o Senhor me segure, eu preciso que o Senhor me guie, porque eu não tenho nenhum outro. Porque eu nem tenho nenhuma outra esperança. Porque Deus é a minha fortaleza. E ainda que a minha carne considere invejar os ímpios, o Senhor é o meu refúgio. O Senhor é o meu libertador.
o Senhor é a minha herança para sempre. Conclui-se então o Salmo 73, dizendo: os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. E aqui nós temos as nossas aplicações. Você que escolheu viver como ímpio, ou que é realmente alguém que não teme ao Senhor, saiba o seu fim. O Senhor destruirá todos os que são infiéis. Todos aqueles que rejeitarem a aliança com Deus serão rejeitados também por Ele. Convite importantíssimo: abandone os seus pecados. Porque talvez você pense que está tudo indo bem, que está dando certo, que está uma maravilha. Mudar para quê, pastor? Ninguém me pegou. Estou aqui, faço isso, está dando certo. Minha esposa não descobre. A polícia nunca bateu na minha porta. Para que mudar? Está tão bom. Ou todo mundo faz. Cuidado. Os que se afastam do Senhor perecerão. Perecerão. Convite do texto: volte-se ao Senhor, ainda há tempo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus eu ponho o meu refúgio, para proclamar os seus feitos. Aplicações para as nossas vidas, os crentes. Primeiro, permaneça no Senhor. Bom é estar junto a Deus. Você só vai resistir ao pecado. Você só vai superar este sentimento de revolta, de inveja e de tantas outras falhas que por vezes tomam o nosso coração quando você estiver junto a Deus. Está com problema? Esteja junto a Deus. Deus te fará entender o seu problema, arrepender-se do seu pecado e voltar-se para Ele, como aconteceu com o salmista. Está enfrentando lutas, dificuldades? Agarre-se no Senhor. Que Ele lhe tome pela sua mão. Esteja junto do nosso Deus, para ter tratado os seus problemas nos dias difíceis. Coloque sua confiança apenas e tão somente no Senhor. Não fique esperando a justiça humana, não fique esperando a vingança humana. Confie e descanse no Senhor. E a última aplicação para as nossas vidas: proclame o nome de Deus. O que o salmista está dizendo é o seguinte: olha, embora eu seja crente, quase um dia eu caí. E eu ia caindo porque eu tive inveja dos ímpios. A minha visão sobre o ímpio era toda distorcida. Eu achava que eles estavam se dando sempre bem, achava que Deus era injusto e achava que eu era bom demais. Então eu entrei no santuário do Senhor, e quando eu entrei lá, sabe o que aconteceu comigo? Eu entendi quem era de fato o ímpio, o quanto ele sofre e o quão mais duro será o seu sofrimento futuro. Eu também entendi que Deus é justo. Eu também entendi quem eu sou, e Deus me curou, me tratou, me tomou pela mão, me livrou da queda, de forma que não há nada melhor do que andar com Ele. Isso é proclamar o nome do Senhor. Compartilhar com os outros, evangelizar outros a partir da forma como Deus cuidou e tratou a sua vida, curou você dos seus pecados. O que fazer depois de corrigir a minha visão distorcida? Ajudar outros a também corrigirem as suas. Porque há muitas pessoas com uma visão distorcida da realidade. Então evangelize, proclame, anuncie, fale de Cristo às outras pessoas. Você precisa ser esse óculos, este orientador de pessoas cegas, que estão também elas embrutecidas em seus pecados, vivendo como irracionais e loucos. Você precisa ser um agente de Deus nessa proclamação. Mas essa proclamação tem a ver também com o seu culto, com a sua adoração a Ele. Aqui está um salmo de louvor, onde o salmista considera a forma como ele entrou no santuário, mas também a forma como ele sai do santuário, porque a nossa adoração será fruto daquilo que nós refletimos e entendemos sobre Deus, sobre nós. Então, quando eu entendo quem eu sou, quando eu entendo quem Deus é, o que Ele fez por mim, eu preciso proclamar, cantando, adorando, pregando o Evangelho. Mas eu quero terminar voltando com você lá no verso 17. Até que entrei no santuário
de Deus. E pensei, irmãos, o que ele viu no santuário que fez ele mudar de ideia? O que este homem, que estava bravo, e Asaf era alguém que trabalhava no templo. Eu fico imaginando Asaf saindo de manhã, depois de acordar, talvez com dor de cabeça, pensando, rapaz, tem que trabalhar hoje de novo, e trabalhar lá no templo. Ele era alguém que trabalhava no templo. Então eu imagino ele indo pela rua, pensando, e vendo as coisas, e vendo a maldade, falando assim, rapaz, eu estou indo para o templo essa hora trabalhar, misericórdia, aquele ímpio miserável, aquele outro ali caído, bêbado, olha aquele outro, parece que está tudo bem. E ele vai reclamando, ele vai murmurando, ele vai falando, Deus não é justo, Deus não é bom, olha só eu que me lasco. Até que ele entra no templo. O que ele viu no templo? O que ele viu no templo? A função daqueles que trabalhavam no templo, entre outras coisas, estava ligada na maior parte do tempo a cuidar de tudo aquilo que envolvia os sacrifícios. Imagine os muitos animais que estavam no templo. Quem organizava os animais? Figuras como Asaf. Quem limpava todo o espaço? Imagine depois de abater um animal, quanto sangue, quantas carnes ali, pele dos animais, manter o fogo do holocausto sempre aceso. O trabalho de Asaf estava em lidar com tudo aquilo que era do sacrifício. As vísceras dos animais, o fedor de suas mortes, o sangue que escorria, e o lavar e retirar de tudo aquilo. E o que aqueles animais representavam? O que todos aqueles sacrifícios representavam, e aqui eles apontavam ao Cordeiro perfeito que viria, a Cristo Jesus. Então Asaf olha para tudo aquilo que faz parte do seu trabalho. E não só os animais, mas tudo o que estava no templo apontava para Cristo Jesus. E ele se lembra, alguém vai morrer por mim. Alguém receberá a ira de Deus em meu lugar. Não serei eu. E o ímpio? O ímpio não tem esse mediador. O ímpio não tem esse substituto. O ímpio não tem esse Cristo que virá para livrá-lo da ira de Deus. Então eu atinei para o fim do ímpio. O ímpio sofrerá, tal qual esses animais. Será queimado, tal qual esses animais. Porque estes não terão em quem se refugiar. Nós temos a Cristo, e Ele levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Quando nós estamos aqui, precisamos nos lembrar disso. E o ímpio, ele não tem. Se ele não tem quem leve o castigo no lugar dele, ele sofrerá o castigo e a punição. Asaf considera tudo isso. Olha tudo que está ao seu redor, que aponta para o Messias que viria, para o libertador que viria, para o resgatador que viria, para o Cordeiro que expiaria os pecados e morreria em seu lugar. E lembra, o ímpio não terá ninguém que faça isso por ele, mas nós temos Cristo Jesus. Não inveje o ímpio por aquilo que ele tem. Talvez você não tenha nada, mas você é filho de Deus. Você é salvo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Talvez você não tenha e nunca terá, mas você é e sempre será filho de Deus, povo do Senhor, nação santa, de propriedade exclusiva do nosso Deus, porque Ele te comprou com o sangue dele, para que agora você pudesse pertencer a Ele. Cuidado com a visão distorcida das coisas. Peça ao Senhor, Senhor, ilumina
os meus olhos, o meu coração, para que eu enxergue a realidade de quem eu sou em Cristo. E toma-me pela tua mão, para que eu não caia invejando os ímpios. Vamos colocar em pé? Salmo 73 faz o contraste de realidades. A do ímpio e a do justo. O ímpio faz tudo agora, erra. E haverá na agenda de Deus um dia para o castigo e a punição. O justo é aquele que também erra, peca. Nem sempre lavamos as nossas mãos na inocência. Mas há uma diferença. Alguém recebeu o castigo por nós. Alguém recebeu a punição por nós. Alguém morreu por nós. Por isso, em Cristo temos esperança. Do Salmo 73, quem você é nessa história? Aquele que aparentemente vive bem, com os prazeres desta vida, ou aquele que é representado por Cristo Jesus? Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, ter o mundo inteiro, curtir o mundo inteiro e perder a sua alma? Escolha estar em Cristo, viver em Cristo, e depois desta escolha, viva junto dele, tendo ele como seu único refúgio, e proclame o nome do Senhor. Santo Deus, livra-nos de tropeçar, de invejar os ímpios, de jogar tudo para o alto e admitir uma vida de pecados, a partir de uma visão distorcida da realidade. Ajuda-nos, Senhor, a enxergar aquilo que de fato nós somos, quem de fato o Senhor é. Ajuda-nos a enxergar o sacrifício de Cristo por nós, e que esta seja a nossa motivação para nós andarmos juntos de Ti, para nós proclamarmos o Teu nome no nosso culto, na adoração, e também nas ruas, nas praças, aos familiares, anunciando Cristo Jesus, o Salvador, o que traz luz às trevas, que dá vistas aos cegos. Faz isso por nós, toma-nos pelas Tuas mãos. Senhor, se há alguém aqui sofrendo por invejar os ímpios, talvez alguém que seja realmente crente, como Asaf, justo, que sabe que Deus é bom, mas que talvez neste momento esteja passando por uma crise, reclamando o tempo todo, murmurando o tempo todo, nada dá certo para mim, parece que só o justo se dá bem. Senhor, toca o coração dessa pessoa, faça-o enxergar e entender que com Cristo ele já venceu, terá a glória futura. Se há alguém aqui entre nós que está vivendo nesta impiedade, maldade, que o Senhor tome pela mão, salve essa pessoa em nome de Cristo Jesus. Guarda-nos, ó Deus, nesta semana que se inicia, livra-nos de todo mal. É o que pedimos em Teu nome, oramos.